E nesse episódio a gente vai falar o que o planejador quer. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E nesse episódio a gente vai falar o que o planejador quer. De acordo com a nossa experiência, em específico, a gente está ganhando bastante experiência conversando com os alunos durante as aulas, com os e-mails que eles mandam, mas a gente tem um espaço muito privado com esses alunos, que é o da sessão individual. A gente oferece sessões individuais para os alunos e a gente está escutando coisas. E a gente está entendendo o que essas pessoas querem nesse começo de carreira. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, certo, Vi? Sim, e eu acho que isso vai de encontro com... No começo a gente conversava um pouco sobre... Mas a pessoa que está nesse momento, será que ela quer uma coisa diferente da pessoa que está nesse outro momento mais iniciante? A pessoa que tem um perfil mais assim, a pessoa que já tem um modelo de negócio, será que essas pessoas querem coisas diferentes? E a gente descobriu que tem particularidades, mas tem algumas coisas que meio que dão uma generalizada, assim, né? Com os 80%, 90%. E provavelmente quem está escutando, enfim, que não é aluno, mas está escutando, talvez vai se identificar com esses pontos, assim. Você sente que o assunto das consultorias individuais, né, das sessões que a gente dá nas consultorias para os alunos individualmente, ele é um pouquinho diferente do que aparece de dúvidas nas aulas? Você acha que no privado as pessoas se permitem fazer perguntas mais genuínas do que no grupo? Eu não sei. Eu acho que às vezes está dentro do mesmo campo a pergunta, mas ela vem com... Mas é que no meu caso, ela vem com esse recorte. É isso. Eu sou assim, e na minha cidade é assada. Eu vi que vocês sugeriram uma prospecção assim assado, mas aqui na minha cidade é uma cidade do interior, as pessoas... Isso é diferente no meu caso. Então, tem uma tentativa de recorte, que às vezes ela é válida e às vezes é só a gente querendo criar uma barreira, né? Em muitos casos eu me vi colocando esse ponto, assim. O que você acha? A gente separou, eu acho também, eu sinto que a pergunta vem mais genuína quando ela é no individual. Por mais que a gente tente deixar o clima das aulas gostoso e aberto, e a turma é super querida, assim, pessoas muito legais. Por mais que a gente crie esse ambiente, essa atmosfera de abertura, no individual a pessoa fala, agora eu vou contar de verdade, tá no meu coração, sem grandes filtros. Eu sinto que a pergunta ela vem bem formatada quando ela tá no grupo. Vem até com uma certa pompa. Então quando a gente tem aula de supervisão e as pessoas abrem o microfone e a câmera, eu sinto que elas sentam direito na cadeira e elas falam, vou me expressar da maneira mais articulada possível. E na sessão individual é mais cru. E eu acho isso bom. Então eu acho que a gente foi feliz nessa estruturação dos pilares do programa, assim, né, de formação. Separamos 4 pontos, Vi, aqui pra gente conversar. Eu vou puxar o primeiro, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Eu anotei aqui para não esquecer nenhum detalhezinho, assim. O planejador financeiro quer compartimentar o seu tempo de atuação. Isso é algo que talvez a gente pudesse adivinhar no começo, mas tem ficado muito claro. A cada sessão individual que passa, eu entendo que essa compartimentalização do tempo ela é importante. O que eu quero dizer com isso? A sensação que eu tenho é que existe um grande conforto que surge para o planejador quando ele abre a agenda e ele sabe de maneira aproximada quanto tempo ele vai gastar com reuniões, com preparação de reuniões, com o pós-reuniões e com uma espécie de estudo mais livre, um estudo mais solto que ele sente necessidade de fazer. Então, várias vezes durante sessões individuais, eu ajudo os alunos a criarem os blocos na agenda. Falo, não, aqui é o seu espaço de prospecção.
E você não vai deixar de aproveitar esse espaço de prospecção, mesmo que você não goste de fazer prospecção. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai falar hoje também. Então a gente vai criando esses blocos, e isso parece que traz uma certa estrutura que não só o planejador financeiro, mas para o autônomo falta. Você sente parecido? Sim, eu sinto. E é curioso porque eu não sei se isso vem de uma condução nossa nas aulas ou se isso existe em geral. Porque, para mim, isso é o como a gente pode resolver a história do caos de tempo e agenda e foco e disciplina e enfim. Né? Talvez esse seja a forma que a gente encontrou para ensinar para a nossa própria vida e para poder ensinar os nossos alunos a lidar com essa questão. Porque é uma dor muito forte de todo autônomo, né? Claro. O que eu posso, o que eu não posso? E principalmente para quem está começando, essas proporções. Tá tudo bem eu fazer 3 horas de preparação para uma reunião de 1 hora? Ou está muito, ou está pouco? E são dores e, ao mesmo tempo, são questões muito importantes para a definição do modelo de negócio, para o negócio parar de pé. Então, não tem como ser autônomo, empreendedor, enfim, de alguma forma, se essa gestão do tempo não está minimamente organizada. Eu acho que essa é uma necessidade muito genuína e muito importante, assim, de ter. Eu percebo até na minha própria equipe, assim, depois que a gente conseguiu trazer isso mais forte, esse assunto mais presente nos nossos encontros, e eu percebo muito claramente o quanto quem tem já essa estrutura, e entre os alunos também, o quanto quem tem essa estrutura consegue carimbar melhor o espaço de cada coisa e respeitar. Essa estratégia tem muito da psicologia econômica, assim, né? Então, a gente quer contrapor várias questões comportamentais naturais nossas. Claro, boa. E você tem sentido que, no geral, os alunos fazem escolhas interessantes em termos de alocação do tempo, ou que fica um pouquinho solto? E se ficar solto, em que ponto? Você acha que eles alocam muito tempo pré-reunião, muito tempo pós-reunião, ou pouco tempo pré-reunião? Aonde você acha que estão os principais erros nessa compartimentalização de agenda, assim, nessa organização de agenda? Eu acho, dá para fazer muito um paralelo com o orçamento financeiro, né? Assim, Super. Eu acho que os erros, eles são parecidos. Eu acho que em muitos momentos não existe um tempo entre esses, um tempo de imprevistos, vamos dizer assim. E aí, margem. Uma margem, E aí, pontos que são importantes, às vezes eles são consumidos por esses imprevistos e a gente vai adiando questões importantes, como pensar como é que a gente vai cobrar, como é que é o preço, revisar a proposta, olhar para algumas questões mais estratégicas, fazer conexão com pessoas e a própria prospecção. Então, eu acho que a falta dessa margem, em geral, porque ela não vai ocupar o espaço, o imprevisto não vai ocupar o espaço do atendimento do cliente, nem o da preparação para o cliente, para quem está começando, que tem muita insegurança, e ele vai preparar, nem que seja madrugada, ele vai preparar. Mas ele ocupa em pontos estratégicos dessa carreira, do desenvolvimento da carreira. Você acha que ele ocupa em pontos estratégicos ou ele ocupa em pontos convenientes? Porque eu sou assim. Deixa eu te contar como é que eu me engano loucamente, né? Vou dar um exemplo fora de trabalho. Sei lá, eu gosto muito de jogar squash. Sei lá, é uma atividade física que eu amo muito. Eu não gosto de ir na academia. Se eu tenho um imprevisto de trabalho e eu preciso gastar tempo com alguma coisa, adivinha qual dos dois eu vou matar? Academia, sem nenhuma dó. Eu tenho a sensação que os alunos, quando eles precisam sacrificar alguma atividade, eles sacrificam a prospecção, que é um negócio que eles não gostam de fazer. Isso. Acho que esse é um erro comum, eu concordo. E percebe que a conveniência para o sacrifício, ela em geral e aí foi o ponto que eu quis trazer do estratégico, ela em geral é uma coisa central, assim, que vai demorar, não tem o cliente que seria prospectado, não vai reclamar. Não vai, mas aquilo ali é a gente com a gente, né? Não tem uma outra pessoa apontando. Vai doer no bolso lá na frente, mas vai demorar a gente sentir um pouco isso. Então, acho que tem esse ponto. Boa.
traz o seu ponto agora, porque eu acho que a gente já começou a falar de prospecção e pensando no que o planejador financeiro quer, eu acho que é um ponto que a gente pode complementar esse primeiro. Esse ponto que eu trouxe, eu acho que tá assim com 95% das pessoas, dos planejadores, eles querem não precisar fazer prospecção. É geralmente a grande dor dos planejadores, falar com as pessoas, buscar pessoas novas, pessoas que já conhecem o trabalho e agora eu preciso chamar para um papo inicial para poder oferecer uma proposta. Pessoas que eu nunca conversei sobre esse assunto. E eu tenho percebido isso entre as pessoas mais extrovertidas, mais expansivas, mais... Eu ia comentar isso, sim. Também nas que são mais introspectivas, né? Às vezes a gente liga essa dificuldade na prospecção só com quem é mais fechado. E não é isso que eu tenho visto. Ou então só com quem se considera ou tem uma autopercepção inábil, assim, eu não sei falar muito bem, assim. A gente tá gravando, a gente separou essa quinta-feira pra gravar 2 episódios, né? A gente gravou agora com alunas. Então foi a Maria e a Pri. Aí a Maria falou, pra mim esse negócio de me expressar, ele é novo, de prospectar dessa forma um pouquinho mais abrangente, né? De falar pra um público mesmo pequeno e tal. E aí ela foi falando da percepção dela de que ela talvez não fizesse isso bem. E ela faz otimamente bem essa questão. Então é curioso, né? Mesmo quem tem habilidade acaba arrumando alguma desculpa para não fazer, porque não gosta, porque se sente travado ou emocionalmente consumido por isso. E quem não tem habilidade ou acha que não tem habilidade, coloca a culpa nessa inabilidade. O ponto é, a gente acaba não prospectando. E aí, amigos, sem prospecção, isso vale não só para o planejador financeiro, vale para o autônomo de maneira geral. A coisa não anda. A coisa não vai andar, não vai acontecer. Você não vai nem ter a oportunidade de brindar o mundo com todo o seu conhecimento, seu planejamento sucessório ou sobre carteiras de investimento se você não prospecta. Eu acho que um exercício legal que a gente poderia sugerir para quem está estudando a gente é pega a sua agenda, abre a agenda na sua frente, nas últimas 2 semanas, vê quanto tempo você dedicou para a prospecção, exclusivamente para a prospecção. Então, ativamente prospectando, quanto tempo você dedicou, assim? Acho que é um exercício bom, não? Eu acho que a gente ia ficar surpreso. Sim. Às vezes, eu escutei de algumas pessoas, falar, eu só tenho 2 clientes, eu tenho espaço para atender até 10 clientes, eu só tenho 2, mas não tá dando tempo, eu não tô tendo tempo de fazer prospecção. Porque a gente tá ocupando com outras coisas, né, naturalmente, mas... Qual é o meu ponto? Se tem espaço vago para cliente, todo esse espaço ele deve ser direcionado para prospecção. Para prospectar, às vezes eu acho que ajuda olhar para aquele espaço. Das 2 às 3 na quarta-feira eu quero atender um cliente. É um espaço de atendimento. Eu vou então usar esse espaço para poder prospectar esse cliente. Eu vou procurar esse cliente. Eu vou fazer alguma coisa para trazer um cliente para esse espaço. Então, se tem espaço, se você quer fechar novos clientes, fechar novos contratos, a gente precisa dedicar tempo para isso. E eu ainda acho que é importante faz esse exercício para trás e é muito curioso porque a gente vai pensar, nossa, nada. Mandei 5 mensagens, eu falei com 2 pessoas e eu fiz um post. Se a gente transforma isso em horas dedicadas, é muito pouco da nossa semana, é muito pouco para essa parte do nosso trabalho que é meio que uma força para o negócio continuar acontecendo. Porque se não tem prospecção, não tem cliente. Se não tem cliente, não tem faturamento. Se não tem faturamento, não tem negócio. É isso que acontece. E tomem essa raquetada, então. Eu sempre sugiro que esse espaço, esse compartimento, o bloco de prospecção, ele seja colocado em um momento que a gente tem mais dificuldade de fugir. E que a gente está um pouco menos imprevistos, um pouco menos... um pouco mais disposto, eu diria, para fazer isso. Então, no meu caso, tem um bloco de prospecção, ele vai ser logo cedo. Eu vou acordar e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E aí eu vou tirar aquilo. Eu não vou ter nem tempo de inventar uma desculpa. É igual a atividade física para mim. Eu preciso acordar e ir. Porque senão eu tenho um dia inteiro para inventar uma desculpa e eu sou ótima com desculpas. Ótima. Para eu poder não fazer a mesma coisa se prospecção estivesse nesse lugar. E é engraçado como isso é particular, né? Então eu acho que não entendam isso como uma fórmula. Eu acho que vale como um exercício de autoconhecimento mesmo. Porque eu acordo ansioso por hora que eu vou conseguir fazer atividade física. Para mim é uma parte muito prazerosa do dia, assim.
O ponto é, em termos de prospecção, para a maior parte das pessoas, não é algo prazeroso e confiem na gente nesse ponto, deem esse voto de fé na gente. Isso precisa se tornar sustentável e suportável para você, senão sua vida de autônomo vai ser um inferninho. Então, eu sei que a gente... Isso quer dizer que agora as pessoas precisam fazer 5 lives por semana e 4 posts. Essa é uma boa reflexão. 10 stories por dia, não é? Que falam que tem que fazer 10 stories por dia, 5 posts por semana e fazer 2 rodas de conversa por mês. É isso? Esse é um bom ponto. Essa é uma boa discussão. A prospecção, eu acho que ela em 2022, eu acho que ela é mal interpretada. Todo mundo acha que fazer prospecção é ter um perfil super ativo no Instagram. É estar respondendo perguntinha a todo momento. E não é necessariamente isso. Pode envolver uma movimentação no mundo virtual, mas pode também não envolver. Então, pode ser um contato com pessoas que você já atendeu, pode ser uma mensagenzinha no grupo da faculdade, ou no grupo de amigos do prédio, ou alguma movimentação que para você é minimamente confortável. Loucamente gostoso e confortável, não vai ser a maior parte das vezes. Pelo menos para começar, não vai ser. Mas que seja suportável e vale a gente expandir um pouquinho a cabeça nesse sentido e pensar em alternativas que fogem um pouquinho do padrão. Porque ninguém aguenta mais ficar assistindo 4 lives por dia. Isso foi durante a pandemia, só que foi suportável. E foi legal quando tinha um artista cantando. Não assistir lives sobre planejamento financeiro o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é recomendar para vocês o nosso episódio mais escutado até aqui, que é o 13 maneiras de prospectar para planejamentos financeiros. Né? 13 formas de prospecção. Alguma coisa desse tipo. A gente vai deixar o link em algum lugar aqui perto. E é um episódio em que a gente pegou uma lista de 13 pontos e entenda cada um desses pontos como sugestões. E a gente fala a nossa experiência prospectando dessa forma. Então, acho que pode ser um caminho bacana, assim. É uma dor que apareceu em muitos relatos que estão... Deste livro maravilhoso aqui, O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos, que é um livro que a gente produziu esse ano, com base em uma pesquisa que rodou no ano passado, tentando entender o que as pessoas esperam de um planejador financeiro. Então, a versão digital está disponível gratuitamente. Se você quiser receber em casa a versão física, que é linda, também está disponível na Amazon. Então, um convite. Acho que são boas reflexões. Bom ponto, é isso. E é engraçado, acho que tem um último ponto assim, sobre prospecção, que, em geral, quem não quer enfrentar isso busca alguns caminhos. Porque não é que os planejadores falam, não quero fazer prospecção, vou sentar aqui e não vou fazer nada. Não, eles buscam caminhos, algumas formas de tentar driblar isso. E uma forma que eu considero, não tão boa, eu vou dizer, é quando a gente tenta terceirizar essa prospecção para uma outra pessoa. A gente pensa no caso de, eu vou conversar com a fulana, que é psicóloga, eu vou conversar com a Patrícia, psicóloga, e aí eu vou pedir para ela me indicar pessoas. E é isso. E aí eu sento e espero. A Patrícia, ou a fisioterapeuta, geralmente a gente busca pessoas que têm contato com muitas pessoas, né? A gente acha, nossa, que estratégia incrível essa que eu montei. Eu vou falar com algumas pessoas e elas vão me indicar. E eu vou ficar aqui sentado. É lindo na teoria. Seria lindo. Vou listar aqui, conversar com 15 e esses 15 vão fazer prospecção pra mim. Mas da mesma forma que o planejador, da mesma forma que a gente, essas pessoas também não querem fazer prospecção. Elas não querem fazer prospecção pra elas vão fazer prospecção pra gente. Não, eu acho que é uma saída ruim. Não é que eu acho que essas parcerias elas não são válidas, mas eu acho que elas acontecem... Elas têm mais resultado quando elas acontecem de uma forma genuína. 2 profissionais que estão se aproximando, eles fizeram coisas juntas, então um conhece bem o trabalho do outro. Em geral, um já foi cliente do outro, então consegue falar com propriedade daquilo, e aí é uma sugestão, uma indicação que acontece mais naturalmente. Mas eu me vi tendo essa conversa com muitos alunos sobre prospecção e sobre essa terceirização da prospecção. Aceita logo que vai doer menos. Então, a primeira vez vai ser um parto fazer prospecção, depois vai melhorando ali. Então, acho que driblar isso seria um erro. E sobre parceria, só um comentário também. Engraçado, eu comecei a pensar agora nas parcerias que me indicam eventualmente. Nenhuma delas eu cultivei de maneira
ativa. Tipo, eu falei, olha, então, toma esse cupom de desconto aqui no Dinheiro Sem Medo. Se você quiser indicar alguém, papapá. Elas foram surgindo do fluxo natural do trabalho. Bom ponto, nunca tinha parado pra pensar nisso. E não quer dizer que, por exemplo, a gente não possa estar mais perto ou com maior frequência perto de pessoas que estrategicamente são interessantes para o nosso negócio. Tá tudo certo. Se eu sei que o meu negócio tem uma conexão boa com um corretor de seguros, por exemplo, eu vou estrategicamente me manter perto dessa pessoa, vou marcar um café de vez em quando, eu vou... Mas isso é o que a gente tem chamado de nutrir essa relação. Eu estou nutrindo relações que vão ser relações... Às vezes a gente nutre relações porque elas são... porque a gente gosta da pessoa, por amizade. Às vezes a gente nutre relações por questões de negócio, por networking, porque eu quero estar estrategicamente perto de algumas pessoas. Então, eu não acho que tem nada de errado nisso, mas é diferente do terceirizar isso para essas pessoas. Com certeza, com certeza. Eu acho que você faz isso muito bem. Essa proximidade profissional, que não é uma proximidade interesseira nunca, mas ela... não é. Ela tá ali. A gente vai ter o encontro, vai ter o congresso a planejar. Então, se você é planejador financeiro, talvez seja uma boa ideia você ficar por dentro e talvez participar dia 24 de outubro, certo? Uma segunda-feira. Isso. E aí a gente vai ter o nosso encontro presencial com todos os alunos, né? Vai ser em São Paulo dia 23, que é o domingo antes da segunda-feira. É isso. Acertei as datas, certo? Uhum. Isso. E aí a gente tá meio que ajeitando de comprar passagem, né? Eu e a Vivian pra sair daqui, ela tá em Goiânia, eu tô em Brasília. Aí ela falou assim, eu vou alguns dias antes porque tem alguns cafés que eu quero tomar. Justo, né? É isso. Então a gente aproveita que vai participar de um ecossistema diferente ali para bater papo com algumas pessoas. Então eu acho que isso deveria estar na agenda de muitos planejadores, assim, nutrir essas relações. Sim. E, em geral, teve uma vez que estava conversando com uma pessoa, já tem uns 2, 3 anos, e eu comentei dessa estratégia minha no começo, de ir para São Paulo, ir para BH, para vários lugares eu fui, para tomar café com pessoas, para conhecer pessoas profissionalmente, assim. E aí, uma das pessoas falou assim, mas sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum, assim, muito aparente. Então, eu não mandei uma mensagem para tomar um café com você lá atrás, a Muri, porque... Não, eu vou mandar essa mensagem, porque daqui a alguns em 2022, anos pode ser que role uma sociedade. Não é assim. E, em geral, se a gente tá fazendo isso de uma forma genuína até, assim, se essas cartas elas estão na mesa de uma forma muito transparente, e se a gente se considera uma pessoa interessante também, é uma troca. Não é que a gente tá indo, a gente tá aproximando dessas relações porque eu quero sugar alguma coisa. Não, eu quero trocar coisas com essas pessoas, experiências. Eu quero trocar o olhar sobre... Às vezes é uma pessoa de um outro contexto, mas eu quero dar um pitaco sobre o que ela tá passando, ela vai dar um pitaco sobre o que eu tô passando e é assim que acontece. Eu vejo que muitos entram nessa parte de prospecção. Eu adoro esse tema, né? E eu acho que é uma dor, então vou me permitir esticar um tiquinho mais aqui. Às vezes as pessoas reagem com as pontuações que a gente está fazendo e elas falam, mas eu não tenho rede para eu poder começar. Eu não tenho pessoas do meu círculo que contratam planejamento financeiro. Eu sou tímido, eu tenho poucos amigos. Porque é, em geral, uma das estratégias que a gente incentiva, né? A falar círculos com pessoas próximos, que estão né? próximo. E hoje eu não acho que eu poderia usar isso, mas quando eu comecei, eu super poderia falar isso. Eu não era uma pessoa de tantos amigos e de estar muito perto de tantas pessoas em muitos contextos. Eu construí isso. Então, às vezes, algumas pessoas vão ter esses círculos formados já de uma vida. Outras não. Às vezes, quando é uma pessoa que muda muito ou que, né, acabou recentemente de mudar para uma outra cidade, está meio que começando a criar essas relações, eu acho que tá tudo bem e é muito importante que a gente ativamente busque isso, porque é importante para nós e para o nosso desenvolvimento. Bom demais. Voltando, saindo um tiquinho da prospecção, voltando para o que um planejamento quer e coisa que a gente aprendeu conversando individualmente com os alunos.
Eu aprendi, eu tô pensando numa sessão específica com uma planejadora super boa, inclusive tá num momento super... Tá fluindo tudo muito rapidamente lá do lado dela. E a gente tava conversando sobre o modelo de negócio. E ela me apresentou os produtos que ela tava pensando em vender. E a gente começou a fazer conta juntos. Uma conta estratégica, né? Então a gente começou a pensar assim, bom, se eu começar a oferecer esse produto para as pessoas, é provável que aconteça isso, isso, isso. Se eu não oferecer esse produto e ao invés de colocar esse produto novo na roda, eu simplesmente oferecer um formato de pagamento diferente para esse outro produto, acho que o resultado vai ser bacana, vai ser diferente, vai ser outro. Então, o que eu tenho a sensação é que o planejador quer ter uma clareza sobre as possibilidades e as limitações que vão acontecer se a gente fizer A, B ou C. Então é como se eu sinto que os alunos gostam do nosso olhar e buscam o nosso olhar para que a gente pondere com eles os possíveis caminhos. Eu não sei se isso está acontecendo durante as suas sessões individuais também com os alunos, mas fazer esse modelo tipo, se fizer isso, é provável que aconteça isso. Se fizer aquilo, é provável que aconteça tal coisa. Então eu tenho me visto nessa situação. Sim. E até eu fui te pedir pitaco sobre isso recentemente. Porque Sim. eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é que, às vezes, a gente está tão imerso na nossa própria situação que a gente não consegue enxergar coisas óbvias. Eu tô com dificuldade disso aqui. Eu me lembrei de um cliente, de um aluno, que uma situação mais ou menos parecida. Ele, não, isso aqui tá funcionando. Essa forma que eu faço prospecção e proposta e atendo, o modelo que eu tô usando, tá funcionando. Agora eu quero dobrar minha quantidade de clientes. Então tô pensando em buscar outro caminho completamente diferente. Falei, por que não só intensificar o que você tá fazendo já? Aí ele, é mesmo, né? Já funciona. Então, assim, às vezes é uma questão óbvia que a gente não consegue enxergar, porque a gente está imerso. Isso não é falta de competência ou de super normal. Sexta-feira, não tem uma semana que eu fui pedir pitaco exatamente sobre isso pro Amuri, para ter o olhar de uma pessoa que está menos envolvida na situação. E um outro ponto, assim, sobre essa questão é que, às vezes, às vezes esse ponto, assim, que a gente só não enxerga e, às vezes, a gente não quer enxergar. Aquilo ali vai tocar em questões que, eu não sei, eu não quero fazer essa conta. A gente tem medo de fazer a conta porque a gente vai descobrir coisas que a gente vai ter que encarar. Então, eu percebi isso em algumas sessões também individuais. Curioso, né? Porque a gente tem algumas aulas sobre modelos de negócio na formação. E a gente construiu até um simuladorzinho que a gente vai colocando quantas horas de pré-reunião, quantas horas de reunião, pós, estudo, prospecção, a gente ajuda os alunos a fazerem isso. E isso acaba acendendo uma luz verde e uma luz vermelha, do tipo, é viável ou não é viável. E os alunos, a maior parte dos alunos, se não todos, têm habilidades básicas com números. As pessoas são boas de conta ali. Ou seja, elas conseguem fazer essa conta sozinhas. E a gente ofereceu um simulador pronto, é só colocar os dados lá que vai sair o resultado. E mesmo assim, esse olhar externo que pondera limitações e possibilidades, ele é muito útil, assim. Então, é emblemático isso, né? A gente tem habilidade financeira, a gente tem as ferramentas e mesmo assim, a gente quer ter essa validação. Você acha que essa validação ela pode ser dada só para uma pessoa mais experiente ou mais rodada? Ou a gente poderia se beneficiar do olhar de pessoas amadoras também? Eu acho que a gente conseguiria se beneficiar de pessoas, inclusive, que nem são planejadores. Que vão só fazer boas perguntas, como você gosta de dizer. Que vão questionar pontos. Mas por que isso? Por que aquilo? O que isso aqui vai ser diferente? Mas, de fato, essa pessoa que não compra esse produto nesse formato individual, ela vai comprar nesse formato em grupo? Por quê? O que vai tornar mais atrativo? Sobre esse, porque a grande parte das minhas discussões com os alunos é exatamente esse ponto. Então, a pessoa ela está conseguindo construir uma certa escala no individual. E aí, nessa onda de empresas unicórnio que valem bilhões e que escalam startups, a pessoa fala, agora eu vou oferecer um curso. Eu vou parar de oferecer consultoria, eu vou oferecer um curso. Esse ponto surgiu pelo menos 3 vezes durante as minhas sessões com os alunos, assim.
E aí você fez uma pergunta agora. O que te leva a acreditar que você tem esse canhão de prospecção e essa possibilidade de vender consultoria? O que te leva a acreditar que se você oferecer o curso, a venda vai ser igual ou maior? Porque a pessoa geralmente está acreditando que vai ser ainda maior. É uma espécie de ponto cego, não? Que uma pergunta já destrava. Porque a pessoa claramente fala... não tem nenhum embasamento científico da NASA aqui para eu acreditar que isso vai funcionar. Né? Sim. E geralmente não é ponderado que... Eu sou uma pessoa ótima em fazer isso, eu tenho melhorado, mas... que o tempo que a gente dedica para uma coisa, a gente deixa de dedicar para outra. Esse ponto é bom mesmo. Custo de oportunidade. Então... eu percebo que na tentativa de fazer algumas alterações dentro do modelo de negócio, oferecendo produtos diferentes e formatos um pouco diferentes, a gente vai diminuir a energia que está sendo colocada no negócio que está ali. Às vezes está rodando um pouquinho mais lentamente do que a gente gostaria, mas ele está rodando. E a gente vai tirar a energia desse lugar para colocar em outro, que é um teste. Porque é difícil fazer essa separação. A gente já falou um pouquinho de gestão de tempo, assim, é difícil. E aí isso me preocupa. É normal, eu percebo assim, até atendendo pequenas empresas e alguns autônomos que estão nessa fase de querer dar o próximo passo. Que passo que eu dou? Quero aumentar faturamento fazendo alguma coisa diferente. E a gente entra num limbo, que antes eu tinha um faturamento e X horas trabalhadas. Metade, 50% do meu tempo ocupado e um faturamento X. Aí agora eu quero pular para 100% do meu tempo ocupado, só que o meu faturamento, às vezes ele cai, porque eu coloquei custos novos, eu tô testando coisas e eu tô tirando energia de uma coisa que tá funcionando. E aí é o que eu chamo de limbo, assim. Às vezes esse passo faz sentido, mas ele precisa ser dado de uma forma muito, assim... certa do que está sendo feito. Eu vou testar um negócio pequenininho, é isso mesmo? Eu vou conversar com as pessoas. É isso que elas querem ou não? Ou isso é o que ficaria bom para mim, enquanto planejador financeiro? O que as pessoas estão querendo buscar? Eu já me vi falando esse discurso para muitos alunos durante sessões individuais. Eu tenho a sensação que muitas vezes uma coisa que o planejador financeiro quer é um apoio na hora de formatar testes. Eu lembro que uma conversa que eu estava tendo com uma aluna, assim, com agendas preocupada, ela tem outro emprego. E aí ela falou, eu não vejo como é que isso aqui pode rodar com menos tempo. Aí eu falei, bom, a gente vai testar então. A gente vai testar com danos controlados. Então a gente vai encaixar 8 horas na sua agenda, em pedaços específicos da agenda, e a gente vai ver se isso aqui para de pé. E é engraçado porque eu só estou ajudando a pessoa a entender como é que ela testa aquela alternativa de modelo. Não sei se você já fez isso também nas suas sessões, mas eu fiz algumas vezes, né? Como é que a gente vai testar se essa vida é para você? Como é que a gente vai testar se esse modelo é viável? E às vezes a formatação desse teste não é tão elementar, mesmo para um planejador financeiro, que em teoria vai ter que ter um olhar analítico muito apurado para conseguir ajudar os clientes a criarem esses testes. Uhum. E a gente faz isso com o planejamento financeiro o tempo todo. Então eu me vejo nessa posição de formatador de teste. Você acha que tem um pouquinho de ego envolvido? De como assim eu vou dar um passo que eu não tenho certeza que eu preciso dar? E se eu precisar mudar esse passo e oferecer outra coisa, o que as pessoas vão pensar? Eu vou diminuir minha credibilidade? Essa coisa interna assim mesmo. Eu acho que sim. Eu tenho a sensação que a gente superestima o quanto as pessoas olham pra gente, pensam na gente, vão gravar o que a gente faz. No geral, as pessoas estão assim... whatever, né? Então, se você faz um movimento que não é tão interessante assim e de repente se abandona esse movimento, a maior parte das pessoas não vai nem lembrar. Nem lembrar. Então, sei lá, eu lembro que eu montei um produto para psicólogos, uma agenda para psicólogos, né? Uma agenda com formato de cobrança, era um produto virtual, né? E aí eu gastei dinheiro, gastei tempo, formatei o produto, ficou bem bonitinho assim. E aí chegou um ponto que eu falei, não vou conseguir dar conta de fazer esse negócio aqui. Não vou conseguir prospectar clientes, não vou conseguir fazer o lançamento disso aqui. Aí eu só tirei do ar, assim. Eu falei, nossa, que vergonha, né? É uma empresa nova que eu ia começar e agora eu desisti dessa empresa. Ninguém nem lembra, nem a Gabriela, minha esposa, lembra disso direito mais, sabe? Que acompanhou todo o processo, assim.
Então as pessoas esquecem. Então a gente deveria testar mais e cultivar a habilidade de formatar bons testes. Então testes que caibam na agenda, testes que vão custar de maneira controlada. Às vezes eu vejo, é um ponto que a gente não colocou na nossa pauta aqui, mas eu vou trazer também. Às vezes eu vejo que o planejador quer ter uma certeza antes de dar o passo. E essa certeza, na vida autônoma, ela não existe. Ela não existe. A gente vai reduzindo a incerteza. Mas ter 100% de certeza de alguma coisa, antes de dar o passo, é inviável. Então a gente começou a nossa conversa, esse podcast, antes de saber que a gente ia ter a formação. E a gente começou do jeito que dava. Então, se você olhar os primeiros episódios, o tom da conversa era diferente. A gente tinha menos intimidade um com o outro, a gente tinha menos experiência assessorando planejadores financeiros, mas a gente deu esse primeiro passo para ganhar um pouquinho mais de cancha, para saber se valia a pena dar o próximo. Então, são testes controlados. Se a gente tivesse construído uma identidade visual e feito um trabalho de branding e uma pesquisa de mercado enorme antes de dar esse passo para reduzir a incerteza, a gente teria se perdido, colocado os pés pelas mãos. Então, acho que tem essa habilidade de testar, que é um ponto importante. E talvez a gente até teria construído alguma coisa, mas eu acho que a gente teria construído com menos a participação das pessoas que de fato vão se beneficiar daquilo. Bom ponto também. Teria sido uma péssima ideia, assim, né? Eu acho que... Percebe que até essas questões, não de forma nenhuma diminuindo esse tipo de trabalho, assim, mas eu acho que quando a gente fala de algo que a gente foi lá, testou, funcionou assim, com 1, com 2, com 3, e tomar cuidado também, né, Amori, eu tenho conversado com alguns que falam, fiz atendi 2 clientes, e aí foi desse jeito aqui em 2. Talvez foi só um azar os 2 primeiros terem desistido na metade. Talvez não. A gente precisa entender o que está sendo testado, o que eu estou colocando em jogo. Eu vou fazer então de uma forma diferente para poder ter uma resposta. E a gente vai caminhando assim. E não acaba nunca. Quer dizer, eu não sei se acaba. Não acabou para mim. Eu sigo fazendo isso até hoje. É assim que a minha vida funciona. É isso para mim que é uma das principais habilidades e um dos principais olhares do empreendedor para o próprio negócio, do autônomo para a própria carreira. Então, não acaba. Eu imagino que você não acabou também, né, os testes? Não, meu Deus do céu, não. E eu acho que, na verdade, eu tenho feito mais e mais, porque eu tô constantemente querendo tornar minha vida mais fácil, tornar o meu trabalho mais impactante, o meu trabalho mais profundo. Em resumo, amigos, o planejador financeiro quer certeza, mas como diz o Chan, com a brincadeira dos gerúndios, certeza não vai estar tendo. Então a gente vai precisar simplesmente dar os próximos passos só e... Enfim, é isso. Pra gente fechar este episódio, e esse você vai falar porque é uma função que de repente você tinha nessa nossa grande corporação, que é o planejador financeiro, ele quer empurrão. Eu ia falar ele quer um nudge, ele quer uma cutucadinha. Não, ele quer um empurrão. Então fala um pouco sobre como foi assumir o papel de empurradora na nossa formação Planejadores Financeiros LTDA. Eu nasci para isso, né? Eu quero dizer que eu nasci para isso. Se tem uma habilidade que é isso aqui, me sinto confortável, é empurrar pessoas. Porque para mim é muito claro, eu já até começo as sessões numa sensação de o que será que vai acontecer aqui hoje? Às vezes eles vêm com, olha, eu tô nesse momento, eu atendi 15 clientes, eu tô confortável com o trabalho que eu tô entregando, já colhi alguns feedbacks, as pessoas estão gostando e eu tô querendo aumentar o meu preço. Eu cobro hoje R$250 e tô pensando em aumentar para 300 porque o público que eu tô conversando pagaria 300. E eu falo, pode aumentar. E eles, tá bom, era isso que eu precisava. Às vezes, assim, a pessoa já traz a ideia, toda a ponderação, um teste às vezes já foi feito, às vezes o teste não foi feito, mas eu vou fazer isso aqui num formato de teste. Se eu achar que a conversão diminuiu, as pessoas não estão pagando, eu volto o meu preço para 250. E elas querem que a gente fala, tá bom, vai. Ou às vezes elas querem que a gente fala, não adianta. Não adianta você falar para mim que você não vai fazer prospecção, porque não tem como ter um negócio e não ter uma prospecção. De alguma forma, esses clientes têm que vir. Tem que fazer prospecção. Coloca um horário na agenda.
Tá bom, coloquei. O que você vai fazer nesse dia? Tá aqui a lista. É isso. Então, eu sinto... Eu não sei, eu acho que é um pouco dessa necessidade de... Eu tô no caminho certo? Alguém, pelo amor de Deus, me fala que eu tô no caminho certo? Alguém me fala que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque quando a gente dá um empurrão em uma direção, eu acho que tem uma parte importante, assim, não é só o empurrão, é meio que a gente tapa tudo que tá ao redor. Ó, não é pra nenhum desses lugares mesmo, não é pra ficar pensando se eu vou fazer prospecção ou não, como é que eu vou fazer, se eu tenho que mudar ou não tenho que mudar. Essa decisão tá tomada daqui pra frente, vambora. Que é algo... Enfim, não, a gente não tem empreendedores e autônomos, a gente não tem pessoas que falam isso pra gente, que vão estar preocupados com a gente nesse ponto. E aí eu acho que dentro da formação eu assumi esse papel um tiquinho mais duro de falar, não, essa conversinha pra mim, não, pra cima de mim não vai rolar. O que você tá escondendo? O que tem por trás disso aí? Vamos investigar e vamos pra prática. Eu acho que sim. Acho que sim. Tem um certo pragmatismo que é muito presente em você e que eu acho que casou bem pro momento de muita gente no programa. A gente tá tentando lidar com isso, com essa necessidade de direcionamento de muitas formas. Uma delas é com os empurrões, mas a gente tem outra forma de lidar com isso. E vou experimentar uma coisa que a gente nunca fez aqui, que é eu quero compartilhar minha tela com quem tá no YouTube. Libera pra mim, Vivi, já que você é a dona da sala aqui. Porque eu vou mostrar um pedaço lindo da nossa plataforma, que os alunos sabem. Dá pra ver? O zoom tá bom? Dá ou pra tá ver. muito pequeno? Tá ótimo. Boa. Então, só pra vocês entenderem, assim, né? E eu acho que mesmo quem não é aluno pode brincar de construir algumas coisas parecidas com essa. A gente tem aqui a plataforma da nossa, né? Então, a gente tem as aulas gravadas bonitinhas, tem a nossa parte de dúvidas. Vou abrir porque é muito bonito. Então, aqui tem todas as dúvidas que a gente respondeu nas últimas semanas. A gente fala toca no podcast, mas a gente trabalha também. Então, assim, tem bastante coisa aqui. Meu Deus do céu, tem bastante coisa mesmo. A gente tem um compartimento na nossa agenda de trabalho e o de Potoca. Exatamente. Boa. Aí tem as aulas aqui bonitinhas, então as últimas semanas, por categoria, beleza. Mas tem aqui uma parte de conquistas. Qual que era a ideia das conquistas, né? É que o aluno, quando ele está na fase, por exemplo, a gente está na fase rota, a gente está nesse pedaço aqui do programa, né? Ele vai ter que buscar alguma coisa. O que ele vai buscar? A gente fez alguns convites. Então, por exemplo, na fase rota, ele vai buscar fazer 2 simulações imobiliárias, explicar os investimentos básicos, calcular o potencial de faturamento de 2 autônomos, explicar em vídeo o efeito posse, fazer 3 reuniões com possíveis parceiros. Então, a gente está sugerindo que, neste momento, buscar isso é uma boa ideia. E aí alguns alunos vão aceitar os convites, vão aceitar um, não vão aceitar outro, e por aí vai. Mas a ideia é oferecer um direcionamento. É uma versão light desse empurrão que a Vivi tem dado para os alunos, que eu, na medida do possível, tenho dado também. Então, eu acho que essa aqui foi uma tentativa nossa também, né? De oferecer esse direcionamento que faltou muito para mim, pelo menos faltou muito, assim, no começo. E aí o aluno vem aqui, clica aqui e fala blá, 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 blá. É isso. Muito legal. É só isso que eu queria compartilhar com vocês. Pronto. No começo, a gente tem muitas coisas possíveis e importantes para poder fazer. Parece que tudo é importante. Parece que é importante entender tudo sobre INSS e também é importante fazer prospecção. E também é importante fazer o feed no Instagram. E também é importante ter uma marca com uma paleta de cores bonita. E também é importante... E aí a gente fica nesse limbo. Não dá para fazer... Esse foi um aprendizado meu. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. E essa lista, ela nunca vai terminar. O dia que terminar é porque o negócio faliu. É isso. Não vai terminar. Então, eu acho que faz sentido a gente começar a olhar para todas essas coisas que eu preciso melhorar, desenvolver, fazer, iniciar, como uma grande lista. E estrategicamente, conforme lá os nossos compartimentos na agenda, a gente vai olhando, tá? O que estrategicamente é importante agora? Agora eu preciso de mais experiência. Então, eu vou lotar minha agenda de espaço para prospecção e atendimento para cliente. Daqui 6 meses, eu vou pensar na paleta de cores que seja. Agora eu quero começar a
ter um pouco mais de organização nesse ponto. Vou buscar ajuda para isso. Então, ir tirando essas coisas dessa grande lista infinita aos poucos. E eu acho que esses empurrões e o direcionamento e a conversa com profissionais mais experientes, outros profissionais que já passaram por aquilo, é importante na hora de selecionar o que vai sair dessa lista nesse momento. Então, o que vai sair esse mês? O que vai sair essa semana? O que vai sair para a próxima semana? E tudo que não for sair, deixa lá. Tipo, deixa lá. Depois a gente volta e olha. Bom demais. É isso que a gente queria passar para eles hoje, não é isso? Acho que temos um episódio. Temos um episódio. Se por acaso tem alguma outra coisa que você, planejador financeiro, quer e a gente não comentou aqui, a gente tentou trazer alguns pontos que são um pouquinho mais gerais, comenta com a gente, conta pra gente lá no grupo do Telegram, vai ter o link aqui embaixo e a gente vai seguir esse papo por lá. Bom demais, bom demais. E um jabá. Precisamos fazer o jabá, porque a gente não fez. A gente fez no último episódio, a gente vai fazer de novo. Porque é importante prospectar, sempre. Então, vamos lá. A primeira turma da nossa formação tá rolando em 2022. Tá sendo uma experiência muito legal. São 73 planejadores que estão sendo formados. E superando expectativas. E a gente tá super, super contente com tudo. Resolvemos fazer mais uma turma em 2023. A lista de espera para essa turma já está aberta. Então, se você se interessa, se identifica com a nossa abordagem, sente que é um momento em que você está disposto a se comprometer com um programa intenso, vou falar sobre isso já, e quer ter esse nosso apoio, você vai ser muito bem-vindo. A lista de espera está em nossa.cc/formação, então lá tem todos os detalhes e o link da listinha, se cadastre por lá. Na nossa última turma foram 400 e tantos inscritos, quase 500 inscritos na lista de espera, e você vai ser muito bem-vindo. É um pequeno formulário, porque a gente quer entender onde você está para saber se faz sentido para sua formação. E a gente vai entrar em contato com todas as pessoas que preencheram. E sim, a gente entrou em contato com 400, 500 pessoas da última vez. A gente vai fazer isso de novo, porque foi muito legal. A gente abre as matrículas em novembro. A gente começa as aulas no dia 31 de janeiro. Então, sinta-se convidado. E qualquer dúvida, você venha falar com a gente, que vai ser ótimo te receber. E os links todos para isso vão estar em algum lugar aqui pertinho. Certo, Vi? Isso. Até semana que vem. Até semana que vem, queridos. Beijo grande. Até mais.